Oi, galera, vamos embora continuar nosso último bloco. Somos resistentes. Estamos pegando, né, o ritmo, né? Graças a Deus. Pega a questão 25. Sobre a avaliação de desempenho e resultados na administração pública, analise as afirmativas a seguir. 1. O esforço de aferição sobre a avaliação de desempenho. Inclusive, ele colocou isso, né? Por isso que eu trouxe essa questão, porque ele fala de avaliação na gestão pública, né? O esforço de aferição, né, pode essencialmente ser procedido a partir de 3 dimensões gerais de análise: eficiência, eficácia e efetividade. Ou seja, a gente pode medir o esforço, né, o esforço de aferição pode essencialmente ser procedido a partir de 3 dimensões gerais de análise. Gente, você medir, quando ele fala o esforço de aferição pode, parece que ele está medindo a dimensão do esforço, né? Eu li de novo, né? Mas não é isso. O esforço de aferir, ou seja, a aferição, o esforço está só colocado ali como detalhe, tá certo? Então, a aferição, ela pode ser precedida de 3 dimensões, de eficiência, eficácia e efetividade. E aí ele coloca essencialmente, perfeito. Porque você está dizendo assim, Beth, por que essencialmente? Porque ele não botou economicidade. Gente, a economicidade, a excelência e a execução são medidas de esforço. Ou seja, são medidas que, não é que não sejam medidas, são perfeitas, que são iguais à eficiência e eficácia. Mas veja, a economicidade é o insumo para a eficiência. Ou seja, se você encontrar numa questão falando de custo de insumos e não tiver, né, a resposta economicidade, pode marcar eficiência, porque você, na realidade, você está detalhando a eficiência quando você coloca a economicidade. Porque a eficiência é o custo de comprar também, não deixa de ser. Eu só estou querendo separar, porque quando ele falar o custo de comprar e ele botar a economicidade, é isso. Mas se ele botar o custo de comprar e colocar a eficiência, também está tranquilo, porque a ideia da eficiência exatamente é o custo de você comprar, como você está usando, tudo está relacionado. Agora, se ele falar só o custo de comprar e tiver na resposta economicidade e eficiência, você marca economicidade, tá certo? Agora, se não tiver economicidade, pode marcar eficiência, porque está relacionado também com os insumos, tá? Tudo que está relacionado com o insumo pode ser uma das duas. Fechado? Então, veja, o esforço de aferir mede essencialmente o quê? Eficiência, eficácia e efetividade. Por quê? Porque a economicidade está dentro da eficiência, a excelência está dentro da eficácia e a execução na realidade, a base de tudo. A execução, você não mede a execução, você mede a eficiência, eficácia, efetividade, a qualidade e a economicidade, tá certo? Porque a execução é você fazer, tá bom? Então, não é isso que você vai medir. Ou seja, se você terminou a execução, você está medindo a eficácia. Se você está medindo como é que você está fazendo a execução, você está medindo a eficiência. Ok? Então, essencialmente, é isso mesmo. Agora, ele não podia dizer só isso, né? Mas, essencialmente, está verdadeiro. 2. A gestão de desempenho das pessoas e da organização pode ser compreendida em 2 perspectivas. A gestão de desempenho das pessoas e da organização pode ser compreendido em 2 perspectivas, a do desempenho e a do resultado. Gente, eu estou passada. Ó para mim, por que eu estou passada? Porque eu não imaginei que a FGV ia colocar isso. E agora há pouco eu falei disso e disse isso não tem importância, não foi? Foi, olha minha careta. Sabia que eu foi? Foi, eu expliquei isso agorinha. Que a diferença entre desempenho e resultado, não foi? Foi, e agora que eu estou vendo essa questão aqui, pedido na FGV, vê como a FGV é detalhista, né? Você já sabe, tá certo ou tá errado? Claro que tá certo, a tia disse agora há pouco. Nós temos 2 dimensões do desempenho. A dimensão do próprio desempenho e a dimensão do resultado. E aí, se você quer detalhar, já que ele colocou, vamos pegar.
que é o desempenho? O desempenho é igual ao esforço mais o resultado. O resultado. E tem alguns autores que dizem mais, que dizem outro sentido. Dizem que o desempenho é igual ao esforço que leva, não é mais, que leva ao resultado. Ou seja, você vai medir. O que é o resultado? O resultado é o resultado. Agora, o que é o resultado? É o resultado. O que é o resultado? É simplesmente o resultado. E o que é o desempenho? É o que você teve de esforço para gerar o resultado. Ou seja, quando você mede o desempenho e você mede o resultado. Tá certo? Então, na realidade, o desempenho, ele mede tudo, né? Ele mede a economicidade, ele mede a excelência, ele mede a execução, tá certo? O desempenho mede tudo. E o resultado é só o resultado alcançado, tá certo? E aí a gente diz que as medidas de resultado é eficiência, eficácia e efetividade. Mas o que está construindo a eficiência, o que está construindo a eficácia e a efetividade é a medida do esforço. Tá certo? E aí a gente diz que o desempenho mede isso, essa soma de esforço com resultado. E aí eu nem imaginei que a FGV fosse colocar isso numa prova de concurso. E colocou. Em 2011, Fiocruz, mas colocou, não interessa. E foi bom porque a gente viu, sem querer, eu peguei a questão, estou fazendo ela aqui agora contigo, e isso está certíssimo, a segunda alternativa. Perfeito? Vamos para a terceira. A perspectiva do desempenho refere-se aos reflexos gerados pela atuação do sistema, ou seja, a efetividade. E a perspectiva resultados diz respeito aos sensos de eficiência e de eficácia. Vamos lá. E aí ele já vai detalhar mais ainda, né? A perspectiva do desempenho refere-se ao quê? A atuação do sistema, ou seja, a efetividade. Pode até dizer, a efetividade, qual é o impacto que eu produzi ali? Também pode ser. Mas a perspectiva de resultado, gente, ela diz respeito aos sensos de eficiência e de eficácia. Está errado. O resultado é a eficácia. O desempenho, eu posso dizer que leva em consideração o esforço, e o esforço está relacionado à eficiência e está relacionado à eficácia, que vai levar ao que chama de efetividade. Ou seja, eu dizer que o desempenho é efetividade, está correto. Olha para mim. Por que está correto, Beth? Não são dimensões diferentes? Aí, ou seja, já está pensando em outra coisa. Eita, é mesmo. Ó, vamos lá. Então, deixa eu explicar isso. Gente, estas medidas, ou seja, eficiência, eficácia e efetividade, elas são dimensões que podem ser alcançadas separadamente. Eu dei o exemplo da Via Mangue aqui. Não foi aquela estrada que não tinha sido eficiente? Não foi eficaz, mas foi efetiva. Ou seja, você consegue ser efetivo mesmo sem ser eficiente e eficaz. Consegue? Consegue. Agora, tem autores e o ideal é que você, para ser efetivo, você use da melhor forma os teus recursos e mais, que você alcance os resultados, que você termine a obra, tá certo? Então, a efetividade significa que as pessoas ficaram satisfeitas, você agregou valor na medida em que você usou bem os teus insumos e você realizou os teus resultados. Então, assim, de uma forma geral, tem até professores que dizem assim, ó, a efetividade é a soma da eficiência e da eficácia. Isso está errado, não é isso. Eu posso dizer que a efetividade é uma composição de eficiência mais eficácia. Você está entendendo? Não posso dizer que é a soma. Que a efetividade, gente, é a agregação de valor, é mais do que isso. Eu vou dizer assim, poxa, o prefeito ou o governador, eles foram efetivos. Por quê, gente? Porque ele fez a obra no prazo, ele entregou direitinho, ele gastou dentro do previsto, o cara está na linha. Ou seja, eu estou satisfeita, tá certo? Mas eu posso também usar uma dimensão detalhada da efetividade. Ou seja, a efetividade significa atendeu a demanda, ou seja, teve um impacto bom na sociedade. Então, eu consegui ser efetivo no nível de detalhamento da efetividade, tá certo? Mas a ideia da efetividade é exatamente isso, essa agregação dos dois lados. Ou seja, é a dimensão do esforço e mais a dimensão do resultado. O que está errado é dizer que a perspectiva do resultado leva em consideração o esforço, que não leva. Na realidade, o esforço leva ao resultado.
mas o resultado é o resultado só. Volta para cá, Ave Maria. Ó, o esforço mais o resultado, nessa dimensão. Na outra, esforço é uma coisa, que leva a resultado é outra. Ou seja, eu jamais posso dizer que a dimensão do resultado é a soma da dimensão do esforço, porque o esforço leva a resultados, ou o esforço mais o resultado. Ela está, de certa forma, separada. Você consegue entender? Ou seja, eu me esforço, mas eu vou obter um resultado. Agora, o esforço mais o resultado vai me levar a um desempenho. Tá claro? Eu tô pasma, tô passada, como diz, né, aqui, não sei se é aqui ou lá, não sei lá, uma confusão na minha cabeça, se é aqui ou no sul. Mas o que importa é que eu não imaginei esse nível de detalhamento na prova da FGV, né? E que bom que eu já tinha dito isso antes. E aí está colocado aqui, e que bom que eu sabia, né? Porque o professor não sabe de tudo, mas que bom que eu sabia e pude explicar. Então, essa terceira está errada, né? Porque a gente, quando fala de resultado, a gente não leva em consideração a eficiência. A resposta seria só a eficácia. E aí a gente vai ter que resposta a letra B, porque somente a 1 e a 2 estão corretas, né? Lindo essa, lindo! Muito bom. Vamos embora. Aí o resto nem vamos olhar. Vamos pegar as outras questões. 26. Com relação aos temas eficiência e eficácia, assinale a alternativa incorreta. Estamos indo mais para trás ainda, né? Não importa. O que importa é a gente ver como é que a FGV pergunta isso, tá certo? Até porque eu vou te dizer uma coisa, né? O cara que faz as provas da FGV, né, e essa parte de administração geral é a mesma pessoa, né? Só que agora ele terminou o mestrado e já está no caminho do doutorado. Mas a mesma pessoa, ou seja, a linha é muito parecida, tá? Então vamos embora. Assinale a afirmativa incorreta. Eficiência é um conceito limitado. Assinale a alternativa incorreta. Que é isso, Beth? É porque é limitado, hein? Gostou disso? Eu não gostei. Por que eficiência é limitado? Então eu vou dizer que eficácia é limitado. E vou dizer que efetividade é limitado, não é verdade? Cada um está medindo uma coisa? Não. É muito. Gostou? Gostei não. Vamos continuar. Né? Já não gostei. Você já. Palavra limitado, já lembra aquele negócio de nunca. De sempre, né? Em prova de concurso, a gente sempre diz assim, né, para o aluno: ai, nunca, não é muito do bem. Sempre, não é muito do bem. Não é assim? É uma palavrinha que já a gente já olha e já faz cara feia para ela na prova. E a gente já olha, a gente continua lendo a frase só para a gente ter convicção, né? Mas a gente já olha assim atravessado. Pois exatamente, é um conceito limitado. Gente, eficiência não é um conceito limitado. É um conceito importantíssimo na gestão. Tá certo? Assim como a eficácia e a efetividade. Ponto final. Letra B. Eficiência diz respeito aos trabalhos internos de uma organização. Perfeito, perfeito, perfeito. Ou seja, eficiência é como você vai fazer, são os procedimentos, são os métodos, é o trabalho interno, com certeza. Uma organização não pode ser eficiente se não for eficaz. Opa, ó, faz um trocadilho aqui. Gente, uma organização não pode ser eficiente se não for eficaz. Claro que pode. Ou não pode ser eficiente se não for eficaz. Desculpe, ó. Uma organização não pode ser eficiente se não for eficaz. Ela não pode ser eficiente se ela não for eficaz. Isso está errado. Não é errado? Uma organização não pode ser eficiente se não for eficaz. Acabou-se, isso está errado. Eu fiquei lendo 2 vezes, né? Por quê? Né? Porque eu já vi o limitado lá, já fiquei atravessada, né? Uma organização não pode ser eficiente se não for eficaz. Primeiro que ela não pode ser eficiente se não for eficaz. A eficiência é alcançada antes da eficácia. Ou seja, ela pode não ser eficiente e ser eficaz. Então, ela está dizendo que, primeiro você está dizendo, se ela não for eficaz, ela não pode ser eficiente. Ela pode ser eficaz e não ser eficiente. Ela pode ser eficiente e não ser eficaz. Essa é a resposta. Ou seja, eficiência é um conceito limitado. Muito bem, eu já olhei atravessado, falei do mal do conceito limitado, disse que era uma palavrinha que parecia nunca, e ele está dando isso como correto. Ainda bem que a gente foi para o resto, não é verdade? E aí é o que eu digo, mas por isso que eu não marquei,
Vocês viram que eu não marquei? Eu olhei atravessada, é um conceito limitado. Aí você vai dizer assim, ô Beth, como é que você defendeu agora há pouco que não era um conceito limitado, que a eficiência, né, ela trazia o custo? Veja, gente, isso é uma visão do cara aqui, que é um conceito, assim como eu posso dizer que a eficácia é um conceito limitado, eu disse isso agora há pouco, como eu posso dizer que a efetividade é um conceito limitado. Isso está passível de interpretações. Tá certo? Eu posso dizer que para mim a eficiência atende ao que eu quero. E a eficácia também. Por quê? Porque a eficácia só mede o objetivo. A eficiência mede o custo e a produtividade. Então eu posso dizer que é um conceito limitado, mas também posso dizer que não é. Você está entendendo? Por isso que eu não marquei de cara, tá errado? Não tá. Mas não tá certo também dizer. Porque dependendo do que eu vou fazer, né, eu posso dizer que aquilo é limitado ou não. Agora, você vai dizer, então essa questão está passível de anulação? Não! Porque eu tenho uma outra que está totalmente errada. Ou seja, essas dimensões, eficiência, eficácia e efetividade, elas podem ser alcançadas diferentemente. E você não precisa atender uma para atender a outra. Então, a letra C, gente, é a melhor resposta. E aí não tenha dúvida que essa letra C é a que está errada. E ele pede a incorreta. Ele não pede aquela que pode ser correta. Porque no caso da letra A pode ser correta. Né? Agora, a letra C, ou pode não ser correta. Mas a letra C, ela é errada. Né? Eu posso ter um autor que diga que não é limitado. E eu posso ter um autor que diga que é. Sabe lá Deus quem escreveu sobre isso? Não importa. Por isso que a gente tem que ler sempre até o final. Porque se a gente encontrar uma melhor, uma resposta melhor, não é assim que a gente aprende quando é concurseiro, né? Às vezes você vê que eu não marco aqui. Por quê? Eu vou ver se tem uma melhor. Porque se tiver uma melhor ou uma pior, eu vou marcar o que for pior ou melhor. Se eu não encontrar, aí eu volto para aquela. Tá bom? Então, letra C é errada e a resposta correta. Vamos ver as outras. A abordagem de metas para a eficácia organizacional, metas com eficácia são palavrinhas do bem, né? Identifica as metas de uma organização. Perfeito, né? Ele usou meta, né? Falou a mesma coisa e a gente já disse, eficácia é meta, é a palavrinha do bem, certo? Eficácia é um conceito abrangente. Ora, minha gente, essa com certeza eu não vou olhar de cara feia. Aí você vai dizer, eu posso olhar. Pode olhar? Pode. Eu posso dizer que a eficácia é um conceito limitado. Isso está errado? Não. Isso está certo? Não. Isso é unânime entre os autores? Não. Isso é passível de anulação? Pode até ser, porque é dúbio em prova de concurso. Provavelmente essa questão não foi anulada, né? E se foi anulada, os motivos são esses, tá certo? Por quê? Porque ninguém entrou com a anulação. E por que ninguém entrou com a anulação? Gente, porque claramente a letra C está errada. Então, assim, qualquer pessoa que tivesse conhecimento sobre eficiência, eficácia e efetividade, de cara ia marcar a letra C. E aí ia ficar em dúvida sobre esse conceito de limitado e de abrangente, tá certo? Mas aí está colocada a opinião da FGV. Mas, olha, aí eu sei que vocês vão lá para sua mensagem para perguntar, Beth, se cair hoje isso, se hoje na prova ele colocar que eficiência é um conceito limitado, ou se ele colocar que eficácia é um conceito abrangente, o que eu vou considerar? Gente, você vai ler até o final, tá certo? Por que você vai ler até o final? Porque se não existir outra resposta mais correta ou mais errada, você vai marcar essa. Porque isso é passível de interpretação. Você está entendendo o que eu estou dizendo? Ou seja, antes que você me pergunte, né? Você pode me perguntar, claro, mas eu quero dizer assim, que isso não é consenso. Essa coisa de eficiência, de eficácia, até porque se você pegar no plano federal, e aí eu estou falando do governo federal, né, dentro do modelo, você vê isso aqui era 2009, né, então você imagina, o que de 2009 para cá, a gente avançou, e com certeza a gente avançou, hoje jamais estaria isso em prova, porque se você pegar o instrumento de gestão do governo federal, que trata dos instrumentos, que são as questões novas, que falam de economicidade, de excelência e tal, hoje já se entende claramente que a dimensão da eficiência não é uma dimensão limitada, que a dimensão da eficiência, ela traz uma dimensão, tá certo? E aí, né, não é uma questão de ser limitado ou abrangente, ela está medindo aquilo, que é aquilo que a gente quer saber, e ponto final. Então, hoje, em prova de concurso, isso está superado, né? Eu estou vendo aqui a questão de 2009, está superado, então não vai ter. E se tiver, Beth, vai, o que eu faço? Você vai ler até o final.
Porque essa provavelmente não vai ser a questão nem certa nem errada. Porque de toda forma, mesmo no governo federal, isso sendo pacífico, de que não é limitado nem abrangente, você vai ler até o final, porque pode ter um doido por aí que escreveu algum artigo, né, que a gente não tem como saber, que botou um negócio desse, e aí o cara da FGV gostou e bota na prova. Mas isso é passível de recurso, isso é passível de interpretação. E hoje, com certeza, a gente entra com recurso numa questão dessa, pelo menos para anular. Mas veja, se tiver uma resposta como essa aqui, eu não anulo, eu deixo. Por quê? Porque está correto, não está errado. Tá bom? Mas hoje não vai ter não, porque isso nessa época, em 2009, 2008, isso ainda era uma interpretação da época. Mas hoje, com certeza não é. Deixa só, para você ficar mais seguro ainda, eu sei como é esse negócio com vocês. Eu recebi, faz um tempo já, não foi agora, eu dou aula já há mais de 10 anos, né? E aí eu dava muita aula em São Paulo presencial, né? E aí, depois de alguns 5 anos, eu recebi um e-mail de um aluno que falava de uma questão que saiu exatamente em 2007, 2008, sobre indicadores, né? Me lembrei disso agora. Na área fiscal, se você pegar, é ISS São Paulo, você vai encontrar. Só que no caso foi FCC, não foi FGV. E aí, essa questão dizia assim, que dava como correta a seguinte resposta, né, que na visão moderna, né, a gestão pública tinha muita dificuldade em criar indicadores de desempenho. Essa era a resposta correta. E em 2007. Minha gente, 5 anos depois, em 2010, 2012, por aí, 5 anos depois, a gestão pública estava avançadíssima em termos de indicadores. Avançadíssima. Ou seja, nós tínhamos indicadores, inclusive em 2009, foi quando o Conselho Nacional de Justiça passou a criar os indicadores para todo o Poder Judiciário. E estabeleceu que todo o Poder Judiciário deveria criar um planejamento estratégico. Foi em 2009 que começou isso. Ou seja, em 2009 a gente ainda era incipiente nessa coisa de indicador. Então, a partir de 2010, os avanços foram enormes. Tanto que em 2012, numa outra prova da FCC, e por isso que esse aluno me perguntou, ele dava como resposta que hoje a gestão pública controlava muito bem os seus indicadores e já tinha avançado bastante em termos de indicadores, né? E aí ele disse, como é que pode, há 5 anos atrás, ter isso? Eu disse, minha gente, a administração é uma ciência que evolui, né? E assim como o direito constitucional, a gente tem várias atualizações no direito administrativo, uma questão de 2009 também não pode dizer que ela é verdadeira. Então, volto a repetir, confie no que eu estou lhe dizendo, né? Essa questão, a letra correta é a letra C. E o resto está passível de recurso. Se não tiver recurso, né, não será nem colocado mais em prova. Perfeito? E mudamos de assunto. Missão, visão de futuro e valores. Estranhamente, né, a FGV colocou essas 3 palavrinhas na tua prova. Tá certo? Missão, visão de futuro e valores. Por que eu estou dizendo estranhamente? Porque isso aqui, gente, são componentes de um planejamento estratégico, tá certo? Se você pegar, eu estava falando agora do Conselho Nacional de Justiça, por que eles estão colocando isso na tua prova? Né? Se você pegar lá em 2009, através da resolução 70, né, do Conselho Nacional de Justiça, ele impôs para todo o judiciário, inclusive para o TJ, né, que você está fazendo concurso, que estabelecesse um planejamento estratégico. E dentro de um planejamento estratégico, nós vamos ter a definição da missão, da visão e dos valores. Isso é uma mudança de paradigma, gente, dentro da gestão. Por que é uma mudança de paradigma? Porque a gente tem essa definição na gestão privada. Né? A gestão privada define a missão, ou a gestão privada mudou o conceito. Em vez da organização voltar-se para o lucro, que aí é um fim em si mesmo, tem que dar lucro. Né? A gente sabe que ela tem que dar lucro. Mas ela não pode correr atrás do lucro pelo lucro, tá certo? Ela tem que, acima de tudo, é como se fosse assim, o lucro vai ser consequência da minha missão, tá certo? Então, um planejamento estratégico, que a gente pensa no longo prazo, que a gente pensa naquilo que a organização vai estar no futuro, não é o objetivo, não é o lucro. Isso era uma visão até a década de 60, de 50, tá certo? Que a organização queria produtividade, queria trabalhar a visão mecanicista, explorando o trabalhador, rebaixando preços, fazendo as pessoas trabalharem muito, tirando da natureza os recursos, porque o que era o objetivo era o lucro, era o aumento do dinheiro. Você vai dizer, Beth, hoje não é assim?
Gente, claro que é, porque a organização que não dá lucro não sobrevive. Mas veja, para efeito de gestão, hoje a gente trabalha a partir de uma missão. E aí o lucro é consequência da missão. Ou seja, a gente busca uma atividade, um negócio que atenda às necessidades do cidadão. Porque se a gente não atender às necessidades do cidadão, a gente não vai sobreviver e a gente não vai dar lucro. Então eu tenho que procurar qual a minha missão na sociedade, tá certo? Porque o lucro vem da sociedade. E não adianta eu estar, por exemplo, ganhando lucro, poluindo o ambiente, né, poluindo o rio, que aí aquela população que está em volta, ela vai falar mal daquela empresa. E a imagem daquela empresa vai ficar comprometida. E mais, internacionalmente, eu não vou conseguir vender os meus produtos, porque os meus produtos comprometem a região ali e usam mal os recursos naturais. Então, veja, a ideia, veja como é que mudou, né? Hoje as organizações têm objetivo de lucro? Tem, mas elas se voltam para uma missão. E o que é a missão? É a razão de ser, é a causa pela qual se deve lutar, é o propósito da organização. Que claro que ela cria a missão porque ela quer o lucro, mas ela vai viver e seus funcionários vão estar ligados por essa missão. Tá certo? E aí o que vem de consequência é o lucro. Como você, as pessoas buscam sucesso. Buscam sucesso por quê? Porque atrelada ao sucesso vem o lucro. Mas não porque as pessoas, eu corro atrás de dinheiro. Correr atrás de dinheiro, gente, significa buscar o insucesso. Porque correr atrás de dinheiro significa que você vai buscar e vai fazer qualquer coisa por dinheiro. Como a gente vê que tem muita gente fazendo aí atrás de corrupção. E aí termina a vida atrás das grades. Tá certo? Que aí não sei se vale a pena, né? É toda uma imagem, é todo um conceito que está por trás daquilo, né? Que não está ligado ao sucesso. Você pode ter dinheiro, mas você não tem um nome, você tem um nome sujo, você tem, né? Então você não está cuidando da tua reputação e da tua imagem. Porque o que fica nessa vida é exatamente isso. O que aquela pessoa foi, né? Então hoje a gente fala de missão. E aí a gente diz que as organizações hoje se voltam para definir a sua missão, a razão de ser, o propósito, o negócio no qual elas devem atuar. E dentro dessa missão, gente, a gente fala em visão. Ou seja, o que é a visão? A visão é o que você quer alcançar no longo prazo. É o teu sonho, é onde você quer chegar. É a ideia guia que te move, tá certo? E aí a gente comparando missão com visão, a gente diz que a missão que traz o negócio, ele assegura a continuidade do teu negócio, tá certo? Ela é atemporal. Por exemplo, qual a tua missão? Beth, eu sou formada em engenharia. Tua missão é oferecer serviços de engenharia para a sociedade. Mas você tem um sonho, que é ser servidor público. Tá certo? Então, veja como são coisas diferentes. A visão é onde você quer chegar. E a gente diz que a visão, ela tem uma dimensão temporal de longo prazo e voltada para o futuro. A missão é o propósito, é a razão de ser, né? É o negócio no qual você vai trabalhar. E esse negócio tem um bem na sociedade, está voltado para os stakeholders, como a gente diz. O que são stakeholders? São os envolvidos na nossa organização. E aí a gente diz que essa missão, ela tem um foco presente e futuro. Ou seja, é o que você faz, tá certo? É o teu propósito, a tua razão de vida. E dentro dessa ideia de missão, de visão e de visão, a gente tem também os valores. Isso aqui tudo junto, gente, forma o que a gente chama de intenção estratégica. E o que é a intenção estratégica? É a intenção estratégica, ou seja, o que é estratégico? É a gente olhar para o futuro, para a gente olhar para o longo prazo, tá certo? E a gente se colocar no futuro e enxergar esse futuro, né, baseado nos nossos propósitos, nos nossos sonhos e nos nossos valores. Os valores são as crenças que a gente tem, as crenças, as ideias, né? O valor é aquilo que a gente acredita. Então você coloca lá, por exemplo, se você pegar o valor do Conselho Nacional de Justiça, está lá, a busca da eficiência, né, a busca da efetividade, a ética, o compromisso, tá certo? O comprometimento das pessoas, ou seja, esses são os valores. E aí, toda tomada de decisão dentro do Poder Judiciário vai ter que estar pautada nesses valores. Então, você tem um valor, tua família.
E aí, mesmo você estudando para concurso, você diz assim, ó, no domingo de tarde, ó o que eu disse, não é no domingo todo, domingo de tarde, você vai se dedicar à sua família, tá certo? E é um valor teu, e aí você não abre mão, tá certo? Então, aí, valores são exatamente aquilo que pauta o processo decisório, tá? E isso tudo, gente, essa definição está dentro de um contexto maior que se chama planejamento estratégico, que é o planejamento que é olhando para o futuro, que é olhando para o longo prazo, e que, independente da troca de gestor, né, o Poder Judiciário vai estar pautado nisso, tá bom? Bom, como eu expliquei a teoria, e a gente não começou nenhuma questão, vai ficar pronta a teoria, e quando a gente chegar na próxima aula, a gente, ó, nas questões, tá certo? Sem falar mais em teoria, só para a gente detalhar as questões sobre missão, visão, valores, sobre essa ideia de intenção estratégica e de planejamento estratégico. Tá? Até a próxima aula, se Deus quiser. Cheiro no coração, né? E que você seja iluminado, né? Para continuar estudando, determinado e firme no teu propósito e na tua visão de futuro, que é passar no TJ. Até a próxima aula.